Dia 8, leia o capítulo 8 de Provérbios. Vamos ver se a caneta preta vai me ajudar hoje. Ó, funcionando. Give thanks if I'm grateful. Give thanks. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks if I'm grateful. Leia o capítulo 8 de Provérbios. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição a leitura do capítulo 8 na Bíblia King James com as notas de rodapé. Vamos lá? Provérbios capítulo 8. A primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homem, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento são ensinos claros e veredas retas, para os que alcançam conhecimento. Recebei o meu ensino, não a prata, proferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Só lembrando que eu vou deixar as notas de rodapé do capítulo 8 de Provérbios na descrição, hein? Vou ler somente o texto bíblico. A sabedoria vive para sempre. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde a origem de tudo antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira
com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia à minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Se Deus quiser, amanhã capítulo... Enfim, eu tô lendo automático aqui, não, né? Amanhã não... amanhã. Vou ler o capítulo 9 no estudo bíblico. Se você quiser ver as notas de rodapé, vou deixar aqui na descrição a leitura do capítulo 8 de Provérbios com as notas de rodapé. Então, dia 8, leio o capítulo 8 de Provérbios, ok? Agora, Salmo 8, versículo 3 a versículo 5. Eu vou tentar ler o salmo inteiro, né? Esse salmo é belíssimo, maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição a leitura do comentário de Charles Spurgeon, a versão compacta, não é a versão completa, do Salmo 8, comentário do Charles Haddon Spurgeon, da coleção Tesouro de Davi. E vou deixar também a leitura na Bíblia King James com as notas de rodapé. Agora eu não vou ler as notas de rodapé, ok? Vamos lá, Salmo 8. Salmo 8. A glória do Criador. Para o mestre de música, conforme a melodia Os Lagares, hino de louvor de Davi. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto, que é o homem, para que com ele te importes, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Se você quiser olhar as notas de rodapé deste salmo, eu creio que você vai aprender muitas coisas. Enfim, é maravilhoso essas notas de rodapé dessa Bíblia. Então, acabamos de ler o Salmo 8. Aqui estava recomendado de ler só do versículo 3 até o 5, mas eu li o Salmo inteiro, enfim.
Vou deixar na descrição também o comentário do Spurgeon, para quem quiser ver o Salmo 8. É belíssimo, é maravilhoso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Do versículo 24 até o 34. Mateus capítulo. Eu vou ler o capítulo inteiro? Não, vou ler só do versículo 24 até o 34. E vou deixar na descrição a leitura do capítulo inteiro com as notas de rodapé, certo? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, do versículo 24 até o 34. Lá no começo da Bíblia, Mateus capítulo 6, do versículo 24 até o 34. Vamos lá. 24. Servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer, que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isto. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, vou deixar aqui na descrição as notas de rodapé do capítulo 6. Enfim, espero que você goste dessas notas de rodapé do capítulo 6 de Mateus. Vamos lá. Então, hoje foi o dia 8. Dei o capítulo 8 de Provérbios, Salmo 8, do versículo 3 ao 5, Mateus 6, versículo 24 e 34. E a pergunta que eu vou deixar no primeiro comentário é a seguinte: o que significa a expressão temer ao Senhor? E como você aplicaria esse conceito à sua vida hoje? Então, de acordo com o capítulo 8 de Provérbios, Salmo 8 e Mateus 6, nós possamos temer ao Senhor, buscando o conhecimento mais do que o ouro, a prata, investindo na nossa vida espiritual. Porque é onde nós gastamos nosso dinheiro, é onde está o nosso tesouro, digamos assim. Não tem como você dizer que ama a Deus, mas você não comprou nenhum livro para aprofundar no seu relacionamento com Ele. Não tem como você dizer que ama a sua esposa, mas nunca comprou nenhum livro sobre casamento. Não tem como você dizer que ama seus filhos se você nunca comprou um livro sobre filhos.
Então invista no conhecimento, busque o conhecimento mais do que a prata, mais do que o ouro. E busque conhecer esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus majestoso e belo. E onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu creio que isso significa temer ao Senhor. Dar a Ele o primeiro lugar em tudo. Seja na parte espiritual, financeira, familiar, qualquer área da nossa vida. Que Deus seja o primeiro, aquele que nos orienta, nosso modelo de conduta em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que isso significa temer ao Senhor. E você tem outra resposta? Vou deixar aí na descrição essa pergunta. O que significa a expressão temer ao Senhor e como você aplicaria esse conceito à sua vida hoje? Feito, Lipas, tenha todos um maravilhoso dia. Se Deus quiser, amanhã, dia 9. Amém.